Tá aí, Cruzeiro e Galo é sempre um duelo que mexe com o coração dos torcedores. As equipes vivem momentos completamente diferentes. E agora a gente bem sabe e relembra que o Atlético só tem um campeonato brasileiro para focar. Para isso, nós vamos acionar agora, para a gente seguir falando desse clássico, o Diego Bertozzi, direto de Minas Gerais, já que o Bertozzi acompanha bem de perto Atlético Mineiro e Cruzeiro. Bem-vindo ao Bom Dia Fox, Diego Bertozzi. Eu vou deixar em aberto aqui para você começar com seus destaques, mas um golzinho só nos últimos 6 jogos. Rapaz, o Galo vai ter trabalho para furar essa zaga do Cruzeiro, hein, Bertozzi? Seja bem-vindo, companheiro. Valeu, Lívia. Bom dia para você, bom dia a todos aí no estúdio. Pois é, né? A boa notícia para o Atlético é que o Dedé ele está suspenso pelo 3º cartão amarelo e... Por outro lado, o Atlético também não vai contar com um dos seus principais jogadores, que é o volante Gustavo Blanco. Pelo mesmo motivo, recebeu o 3º amarelo também. Agora, eu até encerrei essa reportagem falando desses momentos opostos. As chegadas de Atlético e Cruzeiro ontem no aeroporto de Confins mostram, refletem, simbolizam realmente isso. Enquanto os jogadores do Cruzeiro foram recebidos com festa no aeroporto, os do Atlético desceram do avião e já entraram no ônibus, que estava na pista, para não ter que passar, para o elenco não ter que passar pelo saguão do terminal. Então, os jogadores foram liberados assim que chegaram à cidade do Galo ontem, se reapresentam hoje à tarde, nós estaremos lá, treino fechado, aliás, vai ser no mesmo horário do treino da Toca da Raposa. Mano Menezes também deve fechar a atividade, a entrada da imprensa às 2h15. Por isso, não dá, inclusive, para a gente ter uma previsão de escalação do Cruzeiro. Por quê? Porque a prioridade na Toca da Raposa, o time, como você viu aí na reportagem, ganhou o Campeonato Mineiro em cima do rival. Deu um grande passo para avançar às quartas de final da Copa do Brasil. E o Cruzeiro se recuperou na Libertadores. E agora pode terminar o grupo 5, a fase de grupos, né? O Cruzeiro pode terminar o grupo 5 na liderança se vencer o Racing no Mineirão na próxima terça-feira. Essa é a prioridade. Por isso, Mano Menezes pode escalar um time misto diante do Atlético, viu, pessoal? Lembrando que Thiago Neves está se recuperando ainda de uma dorzinha na panturrilha. O Edilson também é outro jogador, o lateral, que nem viajou para Curitiba para enfrentar o Furacão. Então, a tendência é de que esses dois sejam recuperados para essa partida de terça-feira. Mano Menezes podendo escalar um time misto, enquanto o Atlético só tem o Brasileirão pela frente. Estamos em maio ainda. O time eliminado de 3 competições, porque o Mineiro também é uma eliminação, embora tenha chegado à final, e o técnico Thiago Largue não tem opção, vai ter que levar força máxima para essa partida. Lembrando que nos confrontos realizados nessa temporada, está 2-1 para a Raposa. Ô, Rodrigo Bueno, mais temperos aí para esse clássico, já que além da possibilidade de um time misto, o Bertozzi já disse que o treino hoje vai ser fechado, algumas peças vão estar do lado de fora, Dedé, Thiago Neves, e aí já parou para pensar no clássico como esse, o Galo eliminado da Copa do Brasil, da Sul-Americana, perde para um time considerado mistão do seu maior rival? Não, vai ser realmente um problema para a torcida do Galo, que eu acho que está inconformada. Aliás, eu queria perguntar para o Diego Bertozzi sobre isso. Ele é testemunha como eu critiquei a decisão de desdenhar da Copa Sul-Americana. O Galo colocou um time reserva, depois o presidente ainda eliminado desdenhou da competição, segunda divisão da Libertadores, não sei o quê, não dá dinheiro, como se não quisesse nem ter jogado a competição. Então eu critiquei antes daquela decisão, critiquei depois a forma como o Galo tratou o torneio. E também o planejamento. Eu tenho dito, dos grandes times do Brasil, o que fez o pior planejamento nesse ano é o Galo. Porque começou com um técnico que não queria, que é o Oswaldo Oliveira. Começou botando o time reserva no Campeonato Mineiro, aí ficou atrás do Cruzeiro. O que aconteceu na final? Cruzeiro e Galo, o Cruzeiro tinha vantagem e acabou por isso sendo campeão. Então ele desdenhou do começo do Mineiro, desdenhou da Sul-Americana e a gente está em maio e o Galo não tem mais nada a não ser o Campeonato Brasileiro. Eu queria perguntar para o Diego Bertozzi se há um arrependimento já da diretoria, da comissão técnica, se eles admitem que foi um erro a forma que o Galo tratou esse primeiro semestre. Se há já um arrependimento nesse sentido. Então, Rodrigo, arrependimento oficialmente dos microfones, não. A diretoria do Atlético diz que, por exemplo, o fato de ter poupado os titulares na partida contra o São Lourenço
foi na Sul-Americana, que culminou na eliminação, foi uma decisão que foi tomada entre o Thiago Largue, junto com a fisiologia, o departamento médico, a diretoria, e que houve um consenso de que era necessário poupar. Agora, havia, né, outras possibilidades para que esses jogadores pudessem descansar, porque o Atlético poderia ter poupado os jogadores contra o São Paulo, lá no Morumbi, e levado pelo menos um time misto, meio a meio, para o jogo contra o São Lourenço. E não, o Atlético entrou com 9 reservas nessa partida. Então, isso realmente atrapalhou o planejamento, levou força máxima para uma das prioridades, que era a Copa do Brasil, e o time também está fora, deixou de arrecadar 4 milhões de reais em prêmios saindo dessas duas competições. Então, realmente, o planejamento não é dos melhores, é um dos piores, como você bem disse, Bueno, e agora o time tem que se concentrar nesse jogo contra o Cruzeiro, que é um campeonato à parte, principalmente para o Atlético. A torcida anda muito revoltada com a postura da diretoria e também com as afirmações do presidente Sérgio Sete Câmara, que menosprezou a Copa Sul-Americana. E tem um detalhe, João Venturi, rapidinho, eu estava olhando aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, depois do Cruzeiro, o Galo tem o Flamengo pela frente. Talvez os dois maiores rivais do Galo, o Cruzeiro e o Flamengo. Ô Bertozzi, falar um pouquinho do Cruzeiro, o Cruzeiro são 6 jogos que o Cruzeiro não perde, né? No meio de semana venceu de virada o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil na estreia da competição. O Thiago Neves e o Edilson também desfalcaram a equipe, sequer viajaram com o grupo. O Robinho, você falou que talvez seja mantido, talvez seja uma equipe mista. Você acha que o Robinho segue nesse time titular, no meio-campo, fazendo a função do Thiago Neves, e na direita o Lucas Romero segue jogando improvisado no lugar do Edilson, ou o Mano deve até poupar essas duas peças? O Robinho não foi tão bem assim no meio de semana, acabou sendo substituído, mas você acha que eles devem ser mantidos para essa partida contra o Galo? Ou seja, a mesma formação que venceu o Sport na última rodada do Campeonato Brasileiro e que venceu o Atlético Paranaense na estreia da Copa do Brasil, esse time talvez seja mantido para a partida contra o Galo, Bertozzi? Sim, Ventura, eu acho que vai ser mantido sim, porque o Thiago Neves, ele vem num processo de recuperação, a ideia é levá-lo a campo na terça-feira, né? Então, o jogo mais importante é contra o Racing, não contra o Atlético, embora seja o seu maior rival, o contexto permite isso. E o Robinho vem tendo a oportunidade de recuperar um espaço perdido, né? Então, ele não pode mais jogar na beirada do campo, porque o Rafinha está muito bem por ali, e no outro setor o Arrascaeta virou um titular absoluto desse time. Então a alternativa seria o Robinho jogar na armação das jogadas do Cruzeiro, onde o Thiago Neves tem essa possibilidade. Na lateral direita, a tendência é de que o Romero jogue. Se ele não for, tem ali a opção do Ezequiel, mas o Ezequiel também está sem ritmo de jogo. Edilson, conforme eu disse para você antes, ele vem num trabalho de recuperação das dores, né, musculares, então a tendência é de que seja o Lucas Romero ou o Ezequiel seja escalado. Agora, sobre essa sequência de jogos, eu acho que a única boa notícia para o torcedor do Atlético é que o Atlético tem 7 jogos até a parada para a Copa do Mundo. 6 serão na Arena Independência, contra o próprio Cruzeiro, depois o Flamengo, o Sport lá em Pernambuco, depois o Galo volta para pegar Chapecoense, América, Fluminense e o Ceará. Boa, valeu, Diego Bertozzi, direto de Minas Gerais, com as notícias do grande clássico Atlético e Cruzeiro. Bom trabalho para você hoje, Diego Bertozzi. Até a próxima, companheiro. Valeu, amigos. Bom trabalho a todos aí. Legal, o Bertozzi que vai tentar acompanhar de perto os treinos, já que ele já deixou claro que a imprensa não terá acesso. É clássico, né, gente? Atlético e Cruzeiro, mas de olho no Bertozzi, que ele sempre traz boas notícias de Minas. A Lívia falou aqui rapidinho que o Atlético pega o Cruzeiro depois do Flamengo. A sequência do Cruzeiro também não é fácil, não. O Cruzeiro pegou estreia na Copa do Brasil, tem agora o Galo e terça-feira, foi quarta, sábado e terça, a sequência de jogos do mais Cruzeiro. Pesado pelo calendário, e né? Terça-feira contra o Racing, jogo pela Libertadores, importantíssimo. O Cruzeiro jogando a vida aí para, quem sabe, terminar até em primeiro do grupo da Liberta. Bom, a gente fala agora de Copa do Mundo. Todas as emoções do Mundial você acompanhará aqui, ó, na tela dos canais Fox Sports. E um dos principais personagens deste evento pode passar despercebida, mas não pra gente.